Não obstante, agora a gente vai para uma outra questão importante. Já do Dark Horse, aí é tudo fechadinho no cofre, né? E aí tem gente que está falando, bom, então eu quero informações. Mas aí não é eu quero vazamento, eu quero informação. É isso, e é o caso então, né, da líder do governo, do presidente Lula lá no Senado, Tereza Leitão, que pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República informações sobre a investigação justamente do filme Dark Horse, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A petista quer saber quais procedimentos, petições, inquéritos e investigações estão tramitando ou tramitaram na PGR e na Polícia Federal sobre o longa-metragem supostamente financiado com o dinheiro de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Tereza Leitão também solicitou informações sobre uma disputa judicial por uma mansão de 10 milhões de reais em Angra dos Reis, que envolve o advogado Willer Tomás, amigo de Flávio, que recentemente também foi alvo da operação sem desconto sobre o escândalo do INSS. Nesta ação, a líder do governo no Senado questiona se existe ou existiu procedimento relacionado às operações de ocupação, cessão, negociação ou transferência dos direitos do imóvel de Angra dos Reis que envolvem o jogador Richarlison e o Willer Tomás. Segundo o documento, trata-se de um conflito em que o senador Flávio Bolsonaro teria sido arrolado como testemunha por supostamente ter visitado o imóvel e ter manifestado interesse em sua aquisição. Reinaldo. Bom, tudo isso é verdade, tudo isso aconteceu. Aliás, o Richarlison levou um beiço, né? Perdeu um dinheirão, sobre uma mansão de uma ilha, não pode vender ilha, mas pode vender a propriedade. Tem a intervenção do Willer Tomás, que também está ligado ao caso da operação do INSS. Tudo isso está sob sigilo, assim como o caso da Dark Horse está sob sigilo. E sobre isso nada vaza. Para que eu não fique aqui a convidar as pessoas a praticar vazamentos, que eu acho isso muito feio, né? Não, mas se vazar coisa para mim, eu publico, né? Porque eu não vou praticar crime para obter vazamento, né? Obviamente. Então a imprensa, insisto, não tem nada com isso. Mas então por isso que eu convido o ministro a suspender todo o sigilo. Porque senão começa a ficar muito chato, né? Porque é incrível que, sei lá, as pessoas já se esqueceram de como era a Polícia Federal no governo Bolsonaro, porque a Polícia Federal nesse governo está investigando, é autônomo. Nós precisamos ilustrar, nós precisamos. Eu brinco sempre, todos assistimos, acho, Procurando Nemo, né? Aquela gracinha que tem a peixinha Dory, né? Que é uma simpatia, não é mesmo, Marília? Mas ela tem memória de peixe, né? Oi, quem é você? E o jornalismo não pode ser esse presente eterno, já precisa lembrar. Essa Polícia Federal bate alguns recordes de combate ao crime. E nessa gestão, um filho do presidente responde a 3 inquéritos. Está sendo investigado em 3 inquéritos. O que eu acho uma aberração. Uma aberração porque tráfico de influência basta 1. Não, 3. Se der, a gente abre 18. Embora não tenha FOA. Fica no Supremo. Lançou-se a suspeição sobre a independência e autonomia, né, do delegado-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que é uma pessoa séria. Então vamos falar sobre quando não havia seriedade nessa área. No dia 22 de abril de 2020, numa reunião ministerial, e Sérgio Moro caiu 2 dias depois, o Bolsonaro falou que tipo de Polícia Federal ele queria. Vamos lembrar, vai. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou.
Eu não vou esperar a família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. E trocou o ministro. 2 dias depois caiu o Sérgio Moro. Caiu e saiu atirando. Dizendo, foi intervenção porque ele não queria que investigasse o Flávio. O Moro hoje está junto com o Flávio. Bom, aí não me estranha. Caiu. E no dia 29 de abril de 2020, assumiu o Ministério da Justiça com uma Polícia Federal sob intervenção, justamente o André Mendonça. E ainda chamou o Bolsonaro de profeta do combate ao crime. Bolsonaro esse que era notório por fazer apologia das milícias. Não, as coisas têm história. As coisas têm história. Eu insisto, essa Polícia Federal é um comando sério. Agora, tem lá um grupo de vazadores, realmente, precisa investigar. É dali que está vazando? Agora, tem um inquérito aberto sobre o Dark Horse. Desse não vaza nada? E fica parecendo que esse pedido não aconteceu? O que é, Flávio? Tá com um probleminha de grana? Conta pro tio, vai. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda. Né? Tá bom, é que eu gosto mais da versão que deixa todos emocionados, sabe? Que é quando eu tô muito chateado, muito melancólico, colocar assim para, né? Como é que é? Isso ganhou melodia, ficou fantástico, assim, porque torna tudo mais pungente, já que a gente falou de Marília de Dirceu, né? Torna tudo mais pungente. Canta, vai. Irmão, eu preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Tá saindo o som? Eu não tô ouvindo. A gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Não sei como é que vai ser daqui pra frente. Alô, alguém fala comigo, não sei se tá saindo som, deu problema técnico? Tá bom. Eu fico sem graça de ficar. Bom, eu não vi, mas se o público ouviu, tá ótimo. Né? E aí tem uma coisa que é sensacional. No dia 19 de maio, a coisa do Dark Horse veio ao público no dia 3 de maio. No dia 19 de maio, o Flávio disse que ia mandar fazer uma investigação e explicar tudinho. Vou explicar tudo, vou fazer o relatório, inclusive prometeu distribuir dinheiro entre os brasileiros da renda do filme. Foi uma coisa realmente encantadora. Até agora não explicou nada. Só para lembrar que o Dark Horse existe, porque tem gente esquecendo. O vazador não cuida, o vil não cuida disso. Vai, Flávio, promete. Vou investigar tudo. Vai ser tudo lindo. Vai, promete para nós, vai. E aí eu quero acrescentar 2 coisas que foram os meus pedidos, tanto à produtora quanto ao fundo, né, que eles se organizassem para fazer uma prestação de contas a todo mundo, das despesas que foram feitas em função desse investimento no filme, de forma transparente, em até 30 dias. Foi isso que eu pedi. E o meu outro pedido, o jurídico também concordou, o outro pedido é que, assim que o filme começar a dar o resultado, o valor que foi aplicado no filme em função do investimento
por intermédio dessa empresa indicada pelo Daniel Porcaro, ele vai ser destacado, ele vai ser separado para que fique à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entender que está dentro da lei. Portanto, com muita tranquilidade, muita transparência, era isso que eu tinha que falar sobre o filme. Não explicou nada, e aí tem as coisas surrealistas, né? Ele esteve em São Paulo 2 dias, e aí ele disse, não, já expliquei. Explicou o quê? Para quem? O que ele explicou? Vai, um pouquinho, que é um pouco de cara de pau, né? A própria prestação de contas que foi feita no filme foi vazada do processo que responderam e viram que estava tudo certinho. Agora, quem tem que prestar conta é o Lula, não sou eu. É ele que recebe Augusto Lima e Porcaro lá prometendo que vai trocar o presidente do Banco Central para esperar um pouquinho, para não vender o Banco Master contra o Banco não. Espera um pouquinho, né, que o Lula já vai trocar o presidente do Banco Central, rapidinho a gente consegue resolver isso. Então quem tem que dar explicação é o Lula. Bom, não há uma verdade nesse último vídeo aí, né? Bom, nem no outro. Porque a investigação do Banco Master só aconteceu justamente quando mudou o presidente do Banco Central. Foi na presidência do Banco Central deles que não se investigou. E que o caso prosperou. E a investigação se deu em razão quando o Galípolo assume. Mas isso é notório, isso é conhecido. Né? E quando ele diz, eu mandei investigar, não, mandei investigar, a investigação foi feita, eu já expliquei tudo, não explicou nada. Muito pelo contrário. Está tudo por explicar. Até porque o contrato é sigiloso. E já sugeriram ao Eduardo para abrir o contrato, ele disse não. Então é isso, né, Marília? Nós temos um caso em que 2 figuras da República, um deles candidato à presidência, recebe 62 milhões para supostamente fazer um filme, um dinheiro que foi enviado para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, teve mandado de volta para o Brasil, para a tal da produtora Go Up, que é alvo de investigações aqui da Polícia Civil de São Paulo, com coisas absolutamente estranhas. Inclusive, uma das investigações é justamente se dinheiro da Prefeitura de São Paulo não acabou sendo usado na traficância de filme, etc. Uma das investigações que está em curso é se esse dinheiro aí na esfera federal, que foi enviado pelo Porcaro, foi usado para financiar a vida na babesca de Eduardo nos Estados Unidos e para financiar a coação no curso do processo, crime pelo qual ele foi condenado, né? Porque, evidentemente, ele vive como milionário nos Estados Unidos e ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Ou alguém sabe? A gente conhece essa dinheirama toda. Né? E disso não se sabe nada. Então a gente volta ao ponto da senadora. E disso não se sabe nada. Só que aí é uma surpresa para muitos. Né? Eu entendo que o certo é não vazar. Até que não se tenha a conclusão da investigação, é o que deveria acontecer. Aliás, o que acontece na maioria das democracias do mundo. Vazamento seletivo de investigação é coisa de ditadura. E o Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia. Não deveria acontecer. Acontece. Por isso, eu insisto, Mendonça, coragem, tire o sigilo de tudo. Vai por mim, ministro. Vai na boa. Love pro senhor. Tira o sigilo.